consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações, apenas no teu olhar. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Pode se assentar, pode ficar à vontade. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, algo que Deus ministrou ao meu coração essa semana. E para que nós possamos dar início àquilo que Deus quer falar, eu quero que você abra a palavra de Deus comigo lá em Números, capítulo 12, versos 7 e 8. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Face a face falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque pois não tiveste temor em falar contra o meu servo, contra Moisés. Nós acabamos de ler então o Senhor falando acerca de Moisés, e ele diz que ele fala face a face com Moisés, e ele fala o quê? Claramente. Isso mostra a tamanha intimidade que Deus tinha com Moisés e Moisés tinha para com Deus. Eles falavam como se fossem amigos. E quando a Bíblia diz face a face, nós não podemos criar a ideia de Moisés vendo a face do Senhor. O termo hebraico traduzido para face a face, o correto é na presença de. Quando ele fala face a face, ele está falando que Moisés ouvia Deus na presença de Deus, mas não que ele via a Deus, porque em João 1,18 diz que homem algum jamais viu a Deus. Mas embora Moisés não visse literalmente o rosto de Deus, ele sentia a presença, e essa presença gerava entre eles uma intimidade. Eles conversavam como amigos. E essa intimidade, irmãos, que Deus quer que nós também vivamos. Deus quer que homens que tinham essa intimidade e essa clareza em ouvir a Deus nos inspirem. Porque não era só Moisés, Abraão também ouvia claramente a Deus, Adão ouviu claramente a Deus, e às vezes a gente até esquece que eles não viram. Quando a gente lê, a gente consegue sentir tamanha intimidade e clareza ao ouvir, que a gente até esquece que eles não podiam ver. Tamanha era a intimidade. Então nós temos exemplos a ser seguidos, temos a revelação que o desejo de Deus é ter intimidade, é ter relacionamento, e porque mesmo assim nós ainda temos dificuldade para ouvi-lo. Será que Deus não fala mais como antes? Será que Deus não está mais tão comunicativo como antes? Será que justamente no nosso momento, na nossa geração, Deus deixou de ser comunicativo? E a resposta é certamente que não. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o desejo de Deus é sempre falar. Deus continua falando. Nós é que estamos distraídos em meio aos ruídos da vida e não conseguimos mais ouvir a Deus. Não temos mais como prioridade ouvir a Deus. E a nossa prioridade precisa ser ouvir a voz do Senhor. E para ouvir a voz do nosso Senhor, nós precisamos também entender de que formas o Senhor fala a nossa vida. Nós precisamos entender que o desejo de Deus então é sempre falar. Então nós precisamos criar meios para que nós possamos ouvir ao Senhor. E um dos meios de nós ouvirmos ao Senhor é através do quê? Da palavra. Todas as vezes que nós abrimos a sua palavra, nós podemos ter Deus falando conosco. Que vontade de ouvir a Deus. Então vai lá, abre a sua Bíblia e certamente Deus vai falar com você. Talvez não da forma como que você gostaria ou acha que precisa, mas na convicção, na forma que Ele vê que você precisa. Deus não vai fazer as formas do jeito que nós queremos, Deus vai fazer do jeito dEle e a maneira dEle, porque Ele é Deus e Ele é Senhor das nossas vidas. E eu quero ler um versículo com você, que está lá em 2 Timóteo, que mostra a forma de Deus falar conosco, através da sua palavra. E nós precisamos entender de que forma Ele usa a sua palavra para falar conosco. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça.
Então veja que todas as vezes que Deus fala conosco através da sua palavra, Ele está ou nos corrigindo, nos repreendendo, ou nos instruindo em justiça. E por que Ele nos corrige? Para que Ele nos instrui? Qual é o propósito da correção e da instrução de Deus sobre as nossas vidas? E se nós continuarmos lendo esse texto, o próprio texto responde, no verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então Deus fala conosco para nos direcionar à boa obra. O desejo de Deus é que nós sigamos a boa obra que Ele planejou, que Ele sonhou para cada um de nós. E todas as vezes que Ele perceber que nós não estamos seguindo esse propósito e esse caminho, Ele vai de todas as formas criar meios para falar com você, criar meios para que você ouça a voz dEle e vá em direção a essas boas obras. Ele criou boas obras para você e você precisa crer nisso e desejar essas boas obras. Outra forma em que Deus fala conosco é através de situações no nosso dia a dia. Tudo aquilo que nós vivemos durante o nosso dia, muitas vezes é Deus falando conosco e nós muitas vezes não percebemos. Deus fala através de situações. Deus fala através de uma enfermidade que chegou até a sua vida, para dizer que Ele é Senhor sobre a enfermidade e Ele vai ministrar cura sobre você. Deus fala através de uma crise financeira, onde Ele te mostra que a mão provedora e a fidelidade dEle estão sobre a sua vida. Deus fala através de momentos em que a gente se sente sozinho, ou que a gente às vezes não consegue sentir o amor de Deus, e quando você menos espera, alguém te manda uma mensagem dizendo assim: só queria dizer que eu te amo, queria te dar um chocolate, queria te dar um presente, mas por quê? Não sei, me deu vontade. Alguém já viveu isso, de você um dia não esperar, e do nada alguém te manda uma mensagem, alguém do nada, te surpreende com algo. E se você tivesse sensível ao Espírito Santo de Deus, você ia entender. Deus está dizendo que Ele me ama. Irmãos, toda vez que alguém demonstra o amor por mim, eu entendo que é Deus demonstrando. Eu sempre tive, irmãos, problema com isso. Me sentir amado por muito tempo foi um problema para mim. E hoje, irmãos, se tem uma pessoa que se sente amado, sou eu. Mas porque eu não fiquei esperando provas tão espirituais do amor de Deus, eu comecei a perceber o amor de Deus nas situações. E hoje eu me sinto muito amado por Deus, porque eu tenho deixado Deus falar através das situações, Deus falar através de situações que eu vivo durante o meu dia. E você precisa estar sensível a isso. Quando os nossos ouvidos estão sensíveis ao Espírito Santo de Deus, nós conseguimos ter essa percepção, e nós entendemos que todas as situações, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Tudo aquilo, irmãos, que você vive, se você está seguindo o propósito de Deus, vai cooperar para o seu bem, vai cooperar para o seu crescimento. Até situações que você talvez pensasse: eu não queria viver isso, eu não queria ter que passar por isso. Até mesmo essas situações vão cooperar para o seu bem. Então deixe Deus falar através das situações. Deus também fala através de pessoas. Deus fala através do seu líder, Deus fala através do seu pastor, Deus fala através da sua esposa, do seu esposo. Aí às vezes é mais difícil a gente reconhecer, mas fala também, irmãos. E como fala? Se você estiver atento, Deus fala até através de um desconhecido. Será que você está disposto a ouvir Deus falando através de alguém? Será que você reconhece que muitas pessoas são a representação de Deus, porque elas têm a habitação da presença de Deus, então elas podem falar em nome de Deus? Ah não, se Deus quer falar comigo, tem que falar diretamente comigo. Irmãos, Deus não escolheu fazer assim. Deus escolheu nos usar para abençoarmos a vida do outro. E ouvir as pessoas é um princípio de sabedoria. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Tem gente que olha para Salomão, que Salomão era o homem mais sábio, e acha que Deus falava diretamente com Salomão. E talvez em alguns momentos falasse, mas Deus levantou conselheiros para Salomão. Enquanto ele ouvia esses conselheiros, ele prosperava. Mas chegou um momento da vida dele que ele deixou de ouvir os seus conselheiros, e aí o reinado dele entrou em declínio. Nós temos que aprender esse princípio. Sabedoria que é ouvir as pessoas,
Só que ouvir as pessoas certas, ouvir as pessoas que nós temos realmente convicção que é Deus que colocou no nosso caminho, porque ouvir também as pessoas erradas também gera destruição nas nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, então não só ouvir, mas nos colocar como um meio de comunicação entre Deus e as pessoas que certamente Ele colocará no nosso caminho. Você está disposto a ser um meio de comunicação? Você está disposto a deixar Deus usar a sua vida para falar com alguém? Se posicione, irmãos, realmente como alguém que quer ser um meio de comunicação. Deixe Deus usar a sua vida. Outra forma que Deus fala conosco é através de formas sobrenaturais, que geralmente são sonhos ou visões. Às vezes quando Deus te dá uma visão de algo, é Deus falando com você. Quando Deus te dá um sonho, é Deus falando com você. Só que nessas questões sobrenaturais nós temos que tomar um pouco de cuidado, para que a gente também não ache que todo sonho é um sonho sobrenatural, que a gente não queira encontrar significado em todo sonho. Quando eu sei que um sonho é um sonho de Deus e que é Deus falando comigo, quando aquele sonho ficar ardendo no seu coração, quando você acorda com aquele negócio queimando dentro de você, se você acordou e meia hora depois esqueceu, certamente não era um sonho de Deus. Os sonhos de Deus vão ficar queimando no seu coração, até que Deus te dê uma chave, um meio para você chegar à revelação. O sonho de Deus tem detalhes, os sonhos de Deus têm clareza, porque Deus é um Deus de clareza, não é um Deus de confusão. Então, irmãos, aquele sonho que é cheio de mistura e cheio de loucura, irmãos, às vezes não é um sonho de Deus. Não fique querendo achar revelação em tudo. Às vezes simplesmente é a mistura da sua mente, das informações do seu dia, que produziu um sonho físico, um sonho natural. Mas os sonhos de Deus, irmãos, eles ardem de uma forma diferente no nosso coração. E quando for certamente um sonho de Deus, se você estiver sensível ao Espírito Santo de Deus, você vai entender que naquele momento Deus falou com você através de um sonho. Deus falava com José através de sonhos. A Bíblia fala, irmãos, que Deus falou até através de uma jumenta. Se Deus falou através de uma jumenta, é impossível que Ele não fale através da minha vida e da sua vida. É impossível que uma jumenta tenha mais sensibilidade ao Espírito Santo de Deus do que eu e você. Então veja que não é difícil, irmão, ser um instrumento na mão de Deus. O problema é o desejo. Será que você realmente deseja isso para a sua vida? Será que você realmente deseja ser canal de Deus, ser boca de Deus para alguém? E mesmo nós olhando, irmãos, para tantos meios, veja que nós acabamos de ouvir que há várias formas, vários meios que Deus pode falar conosco. E por que mesmo assim, ainda muitas vezes nós não ouvimos? E o diabo entendeu algo. O diabo entendeu que ele não tem poder de fazer Deus parar de falar. Deus nunca vai parar de falar. E o que o diabo fez? Sabendo que ele não pode impedir Deus de falar, ele começou a criar muitos ruídos à nossa volta. Hoje nós vivemos, irmãos, uma vida cheia de ruídos. E ruídos muitas vezes são os nossos desejos, ruído muitas vezes são pessoas que o próprio inimigo permita que se aproximem de nós, para fazer barulho à nossa volta, e para que a gente se prenda ao barulho, e não ouça a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Por isso que nós precisamos estar atentos e sensíveis. Não importa os meios que Deus vai usar, importa é que nós verdadeiramente possamos ouvir a palavra de Deus. Não importa aquilo que Deus vai falar, o importante não é aquilo que Deus fala, o importante é a sensação e a satisfação de quem ouve. Eu vou dar um exemplo para vocês, um testemunho do Rodolfo Abrantes. O Rodolfo Abrantes, ele foi evangelizado por algum tempo por algumas irmãs de um círculo de oração, de uma igreja bem tradicional. E as irmãs chegavam, né? Eis que te digo isso, né? E Deus falou isso. E talvez todas as vezes que elas vinham, Deus falava com o Rodolfo através daquelas mulheres. E a prova que era Deus falando é que ele se converteu, que ele teve uma mudança de vida. Ele entregou a sua vida ao Senhor. Mas chegou um momento, né, talvez na sua maturidade espiritual, ele pensou: eu não quero mais ouvir somente elas. Não que ele não quisesse ouvir as pessoas, não era isso. Mas ele pensou assim: eu quero que Deus fale diretamente comigo. Ele começou a orar para Deus falar com ele. Ele falou: Deus, eu quero te ouvir. Não é que eu não quero ouvir elas, mas eu também quero te ouvir. Eu quero ter a sensação que elas têm quando elas ouvem a tua voz. E nesse meio tempo que ele orava, ele também tinha um desejo muito grande de fazer mais uma tatuagem. E ele tem várias tatuagens. E ele disse que de repente Deus falou assim para ele: chega do quê? Chega de tatuagem.
Ele entendeu, Deus falou para mim, chega. E diz que ele chega em casa e ele vai contar para a esposa dele, Alessandra Brandes, ele fala assim, amor, Deus falou comigo. E ela, sério, talvez aquele entusiasmo, esperando ele contar aquele sonho, talvez aquela revelação, aquela, talvez horas de conversa com Deus. E o que Deus falou? Chega. Ela, chega. Eu queria fazer uma tatuagem, Deus falou chega. E ele estava feliz porque Deus falou chega. Só que ele não estava feliz porque ele não ia mais fazer a tatuagem, mas ele estava feliz porque ele ouviu a voz do Senhor. E é isso que nós tem que gerar em nós satisfação, o simples fato de ouvir. Talvez Deus vai dizer para você, chega de tatuagem, chega de piercing, chega de fofoca, chega disso, chega de picuinha, chega de... não sei o que Deus vai dizer, mas o importante é que você ouça. Ou talvez Deus vai dizer, eu vou te dar isso, não é só coisas ruins também que Deus fala, né? Às vezes está dizendo assim, eu quero te dar, eu quero te levantar, eu quero te usar. Isso são coisas boas, que nós também precisamos estar sensíveis a ouvir. Nós precisamos eliminar todo o ruído à nossa volta para verdadeiramente poder ouvir a Deus. E se nós prestarmos atenção todas as vezes que Deus falou com homens e mulheres de Deus, eles estavam em meio ao silêncio. A primeira vez que Deus fala com Moisés através da sarça ardente, Moisés estava lá no silêncio apacentando as ovelhas. Quer ouvir a voz de Deus? Encontra um silêncio dentro de você. Encontra um silêncio dentro de você para que Deus possa falar. Porque quando Deus fala, irmãos, nós não ouvimos com os ouvidos. Embora tem pessoas que relatam já terem ouvido a Deus de forma audível, mas geralmente Deus fala onde? Deus fala ao nosso coração. É no nosso coração que nós podemos sentir Deus falando. E eu quero ler, irmãos, uma passagem com você que está lá em Marcos 4. Na verdade é uma parábola muito conhecida, que vai nos mostrar porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir ao Senhor. Marcos 4:2. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E caindo em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 70, e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus estava dizendo quando ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Será que tinha alguém sem ouvido ali no meio dele? Certamente Deus não estava falando do ouvido, Deus estava falando do coração. Todos esses solos representam uma forma de um coração. E como está o nosso coração? Será que o nosso coração é aquilo que a Bíblia chama de uma terra boa, que produz algo com aquilo que recebe? Ou será que o nosso coração é aquele que ouve a voz de Deus, recebe a semente da palavra e não deixa que ela dê frutos? Primeiro Jesus começa falando sobre a beira do caminho. O que ele estava querendo dizer com a beira do caminho? O lugar à beira do caminho é um lugar onde passa muita gente, e a terra começa a ficar pisoteada, a terra começa a ficar dura, e muita gente está com o coração assim endurecido. E sabe por que tem um coração endurecido? É excesso de informação, excesso de vozes, excesso de barulho. A sua mente não consegue descansar, porque o tempo todo tem alguém falando. E nós temos, irmãos, que cuidar muito com quem nós ouvimos, seja de forma física ou através da internet, por exemplo. Eu lembro que alguns meses atrás eu conversei com um rapaz aqui da igreja. Ele não caminha mais conosco, mas graças a Deus encontrou um lugar para seguir a Cristo, mas é o foco, a nossa conversa. Ele disse assim: pastor, eu tenho tantas dúvidas, às vezes eu sou meio confuso. Eu falei: quais são as suas dúvidas? É acerca do quê? É que tem algumas coisas assim que vocês pregam que eu, às vezes, não sei, eu vou ler, eu vou estudar e eu penso diferente. Eu falei: de que forma que tu estuda? Sei lá, às vezes tem um tema assim que eu acho polêmico, daí eu vou lá e coloco no Google e vou escutando. Eu falei: mas tu fazendo isso, tu está escutando várias vozes diferentes. Você precisa crer que você estando aqui nesse lugar,
E se o propósito é estar aqui, você precisa entender que é daqui que sai a voz de Deus. Seja através da minha vida como pastor, da vida do seu líder, da vida do seu supervisor. Porque se você começar a ouvir muita coisa, é lógico que vai virar uma mistura na sua cabeça. Então nós temos que nos posicionar, nós temos que entender quem representa a voz de Deus nas nossas vidas. Não é que você não possa, irmãos, ouvir outros ministérios. Eu ouço, irmãos, muitos pastores que não são filiados à morada, por exemplo, até porque nós somos uma igreja relativamente pequena. Então nós temos muito pouco material de pessoas que nós realmente caminhamos, a não ser o pastor Ronaldo. Mas você não vai encontrar, né, mensagens do pastor Joaci, mensagens minhas em forma de vídeo no YouTube. Agora tem os áudios, né? Mas vídeo não tem. Então às vezes a pessoa não tem problema nenhum a gente escutar outra mensagem. Mas quando as mensagens conflitarem, nós temos que confiar naquele que Deus colocou sobre a nossa vida. Quem Deus colocou como autoridade representa a voz de Deus sobre as nossas vidas. Então não ouça qualquer pessoa, para que você não se torne alguém à beira do caminho, alguém pisoteado por informações, e essas informações vão endurecer o seu coração. Depois fala sobre um solo pedregoso, e diz que ali a mensagem não cria raiz, e se algo não cria raiz, também não pode dar fruto. E nós não só queremos dar raiz, nós queremos dar fruto. E quando algo, irmãos, não cria raiz, mostra que não basta apenas ouvir a palavra, nós precisamos meditar na palavra. O que é meditar? Eu vou lá para um lugar tranquilo, vou fazer aquela posição e vou ficar aqui, né? Estou meditando na palavra de domingo. Não, irmãos, nós precisamos meditar à luz da palavra. Eu quero ler com você Josué 1:8. Fala o resultado, irmãos, de alguém que medita na palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então, quando nós recebemos uma palavra, nós temos que meditar nela. O que é meditar, irmãos? É trazer novamente a nossa mente. Eu não sei se você já ouviu, mas lá no livro de Ezequiel, fala sobre as 3 faces de Cristo. Fala sobre o rosto como de um boi, de um leão, da águia e do homem. Todo mundo já ouviu falar sobre isso? É uma representação. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos que entender alguma coisa dessas representações. E eu lembrei sobre o boi, a forma com que o boi se alimenta. O boi e a vaca, quando eles se alimentam, a Bíblia fala que eles o quê? Ruminam o alimento. Eu falei, nós temos que ser como o boi. Nós temos que ruminar a palavra, porque quando eles ruminam o alimento, ela vai até a cavidade do estômago e volta, ou seja, ela leva um pouco de vitamina, depois ela traz e ela leva mais vitamina. E é assim que nós temos que fazer. A palavra vai até o nosso espírito, depois a gente traz a mente e ela vai de volta ao espírito. E cada vez que a gente faz esse movimento com a palavra de Deus, ela gera vida, porque a palavra é espírito e vida. Então, irmãos, nós não podemos simplesmente receber a palavra de forma momentânea. Nós precisamos meditar nela, nós precisamos andar nela. E a célula é uma forma de andar na palavra, é uma forma de meditar na palavra. Porque nós vamos para a célula ruminar aquilo que nós ouvimos domingo. Nós vamos nos alimentar de novo daquilo que nós já nos alimentamos. E tem gente que tem preconceito. Mas eu vou na célula de novo falar sobre aquilo que nós já ouvimos domingo. Tem gente que pergunta, isso não é um pouco de falta de criatividade? Não, irmãos, é alguém que entende o processo de Deus agir, e nós entendemos a forma de Deus agir, e é por isso que nós meditamos, é por isso que nós caminhamos na palavra. Eu não devo me preocupar com a próxima palavra se eu não apliquei nessa que eu recebi hoje. Tem gente que é assim, escutou a palavra hoje, sai dali pensando, o que será que vai pregar domingo que vem? Mas sai pela porta, já esqueceu. Às vezes, irmãos, nós ouvimos palavras durante a nossa vida que parece que vai virar uma chave espiritual na nossa vida. A minha vida nunca mais vai ser a mesma. O povo rola no chão, cai no chão, grita e fala em línguas e vira aquele reteté. E você pensa, pronto, rompeu, agora a gente vai avançar, agora a gente vai realmente tomar posse daquilo que Cristo realmente tem para as nossas vidas. E eu usei como exemplo, irmãos, o último retiro de jovens. Nós tivemos um momento lá, irmãos, muito intenso, muito forte em Deus. Fizemos uma ministração final, onde a maioria dos jovens foram para frente, se posicionaram. Irmãos, e se eu não me engano foram quase todos. E sei lá quantos jovens nós estávamos lá, acho que quase uns 60, não me lembro.
E eu começo a olhar para o culto, irmãos, eu já começo a perceber que muitos já não estão aqui. Muitos que foram lá, se posicionaram, querendo algo novo de Deus, já não estão mais aqui. Já não estão mais em célula. Já não estão mais indo no culto. Porque não ruminou aquela palavra. Aquela palavra se tornou algo momentâneo e superficial. Aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas não é momentâneo e nem superficial, é profundo. Por isso que nós não podemos ser um solo pedregoso, cheio de pedras, porque senão a palavra não gera raiz e não vai gerar frutos. Fala sobre mais um solo, que é o solo espinhoso. E esses espinhos, eles representam o nosso amor ao mundo. Tem gente que tem muito espinho no coração, tem gente muito apegada às coisas desse mundo, extremamente apegada ao dinheiro, extremamente apegada à sua profissão. E quando essas coisas conflitam com o reino de Deus, com a vontade de Deus, simplesmente ele deixa a vontade de Deus de lado. Irmãos, não tem problema nenhum, como a pastora falou, o dinheiro não é um problema. Ter dinheiro não é um problema, muitas vezes ter dinheiro é a solução para muitas coisas. Dinheiro é bênção do Senhor. O problema é o apego ao dinheiro. Nós temos que, irmãos, amar primeiramente as coisas de Deus, buscar primeiramente as coisas de Deus. Não tem problema nenhum eu desejar ter um carro, eu desejar ter uma casa. Quem é solteiro desejar uma corte, deseja mesmo, pede mesmo, mas que esse não seja o seu foco, que essa não seja a sua prioridade, que a sua prioridade seja buscar primeiramente o reino de Deus, porque todas essas coisas a Bíblia chama de demais coisas, ou seja, diz que elas serão acrescentadas. Deixa Deus acrescentar no tempo dele, na vontade dele, que a nossa prioridade seja realmente buscar o reino de Deus e a sua justiça, que no nosso coração haja mais do reino que do mundo. E às vezes nós precisamos sondar e olhar para o nosso coração e perceber verdadeiramente aquilo que há no nosso coração, e que haja no seu coração um grande desejo de ser uma terra boa. É isso que Deus espera de você. Deus espera olhar para o seu coração e encontrar no seu coração uma plaquinha escrito terra boa. E a terra boa é aquela que ouve a palavra e também pratica. Pratique a palavra, viva a palavra. Se preocupe menos com aquilo que Deus ainda vai falar e se preocupe com aquilo que Deus já falou. Viva firmado naquilo que Deus já falou, que é o que Deus já falou, que vai trazer mudança e transformação para a sua vida. Elimine os ruídos da sua vida, se aproxime de Deus se você verdadeiramente quer ouvi-lo. Se eu falar sem um microfone, talvez quem está aqui na frente está me ouvindo. Está me ouvindo? Lá atrás estava me ouvindo quando eu falei sem microfone? Mais ou menos, por quê? Porque estava distante. Assim como a distância física dificulta a mensagem física, a distância espiritual também dificulta receber uma mensagem espiritual. E hoje Deus está nos chamando para perto dele, porque perto dele nós podemos ouvir ele com clareza, assim como Moisés ouvia. E eu te convido a ficar de pé, e que esse ficar de pé seja se achegar próximo de Deus. Quando nós nesse momento nos levantamos, nós estamos declarando no mundo espiritual que nós nos levantamos para nos aproximar do Senhor. Nós nos aproximamos agora para gerar em nós um silêncio onde Deus possa falar. Talvez não haja um silêncio externo, talvez vai haver som de música, vai haver som de bateria, mas dentro de você precisa haver um silêncio para que Deus possa falar. E eu tenho certeza que hoje Deus quer falar ao seu coração. Deus quer falar acerca dos sonhos que Ele tem. Deus quer falar acerca dos projetos que Ele tem. Deus quer falar acerca do quanto Ele te ama. Deus quer falar acerca de como especial você é. Mas para isso Ele precisa te levar ao silêncio. E eu quero testemunhar uma última coisa, o que me levou a chegar a essa palavra. A dificuldade hoje não é mais tanto o pregar. No começo, para mim, a maior dificuldade, irmãos, era subir aqui. E eu confesso para você que graças a Deus, através do aperfeiçoamento de Deus, hoje não é mais a tarefa mais difícil subir aqui, embora ainda seja. Mas hoje a tarefa mais difícil é ter a convicção daquilo que eu vou ouvir falar aqui. Porque eu não quero ouvir falar daquilo que eu acho que eu tenho que falar, eu quero falar aquilo que Deus quer falar ao seu coração. E geralmente, irmãos, ali na terça ou na quarta-feira eu já estou escrevendo a mensagem, eu já estou pesquisando, eu já estou escutando outras pregações acerca daquilo que Deus ministrou ao meu coração, para no fim ter aquilo que eu quero falar, aquilo que Deus quer falar.
E até sexta-feira, irmãos, eu já estava preocupado. Parecia que Deus não estava falando e Deus não estava me dando nenhuma direção. E quando Deus não fala, irmãos, nós ficamos frustrados. Quando Deus não fala, nós ficamos frustrados. Talvez você não assuma, talvez você não perceba, mas não ouvir a Deus gera em nós frustração. E ouvir a Deus gera em nós realização. E eu confesso para você que foram dias, de certa forma, de frustração. Minha pastora saiu, foi atender alguém. E eu entrei no quarto da Carol, eu deixei a Carol com o Henrique, botei uma música lá. E Deus começou a me dar uma mensagem. E aquilo que eu estava vivendo era a mensagem, porque eu não estava ouvindo Deus falar. E sabe por que eu não estava ouvindo Deus falar? Porque eu não estava parando, eu não estava dando um tempo para Ele falar comigo. Foi uma semana cheia de atividades, irmãos, e tudo que a gente faz é relacionado à igreja, mas são atividades. Deus não está nos chamando apenas para atividades, Deus está te chamando para intimidade. E às vezes é necessário deixar um pouquinho as nossas atividades, sejam elas dentro da igreja ou não, para a gente entrar no secreto. E quando eu fui para o silêncio, Deus falou comigo. E eu fui a prova real daquilo que Deus quer fazer. Deus quer nos levar ao silêncio. E é lá no silêncio, no nosso interior, que nós vamos ouvir a voz de Deus. E que hoje, nesse momento, Deus te leve a esse silêncio. Feche os seus olhos e abra o seu coração nesse momento. E deixe Deus falar com você. Deixa Deus te levar ao silêncio.